Olha, gente, a gagueira é um distúrbio que afeta a fluência da fala. O problema provoca a repetição de sons e sílabas e a parada involuntária, o que compromete a comunicação verbal. Na verdade, a pessoa gaga sabe perfeitamente o que quer dizer, mas não consegue ajustar o tempo e a duração dos sons. Isso faz com que repita ou prolongue a emissão de uma consoante, uma vogal ou de uma sílaba, ou então que interrompa a fala diante de um som que considera de risco para articular sem tropeços. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de oratória Luiz Portal. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia a todos, muito feliz em estar aqui, Paz de Cristo, todos vocês. É isso aí, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, explicando para quem está em casa também, quais as possíveis causas da gagueira. Vamos lá, tem muita gente que acha que gagueira, primeiro que cientificamente não é provado que gagueira vem de traumas, né? Mas pode vir de distúrbios traumáticos que são de origem psicológica. Agora, isso não é comprovado. Apesar de que nas salas de aula da Vox nós temos muitos alunos que sofreram traumas e por isso tem esse distúrbio. Agora, a causa, ela é um problema mecânico mesmo. É um erro, defeito de fábrica que vem, ou de causas que são de transtornos causados em acidentes cardiovasculares, de traumatismos cranianos em maior ou menor grau, tudo que possa afetar o nosso cérebro e causar um defeito. Mas a causa que a gente mais tem percebido, e aí é uma causa muito mais tácita, né, que não é cientificamente provada, é de alguns traumas na infância em maior ou menor grau. Inclusive, existem diversos níveis de gagueira, né? Você pode ter, eu já tive alunos que tinham aquela gagueira de travar mesmo ao falar, como também alunos que você percebe que é mais sutil, mas ela está ali. E você conceitou muito bem a gagueira, já me economizou essa parte. Tá certo. Professor Luiz, bom dia. Conta pra gente como que é o trabalho, né, de vocês aí, né? O senhor que é um especialista em oratória. Quando atende uma pessoa, né, um aluno que tem esse problema da gagueira, qual é o caminho ali a ser percorrido? Tem como corrigir isso ou tem como fazer com que a pessoa conviva bem, ou seja, consiga falar bem mesmo com esse problema? Tem sim. O primeiro passo de todo gago é aceitar que existe o problema, que ele tem essa condição, está nessa condição e que, primeiro, ele pode melhorar. Segundo, isso não deve afetá-lo a ponto de travar a vida dele, de impedir o crescimento. Então, nós trabalhamos com os nossos alunos, primeiro, trazendo autoconhecimento sobre quem eles são, sobre o quão importante eles são, sobre as virtudes e os desafios, um deles a gagueira. E tratando especificamente da gagueira, existem muitas formas de reduzirmos e até eliminarmos. Recentemente, eu creio que 1 ano atrás, nós fizemos uma entrevista para uma emissora de TV com 2 alunos. Um que era gago mesmo, de gagueira, de travar mesmo. E outra que ela tinha ali uma gagueira que era, na verdade, uma disfunção por conta de um pico de ansiedade, de estresse que ela comumente tinha. Então nós temos diversos exercícios. A gagueira, de modo prático, ela é uma disfunção de fluência na fala, né? E esse problema ele pode ser reduzido ou até eliminado com exercício, muito exercício. Falar em voz alta, ler em voz alta em frente ao espelho, exercitar palavras nas quais o gago tem maior dificuldade. Todos nós temos dificuldade em palavras. E você que está aí nos escutando, você conhece ou é gago, conhece alguém, saiba que todo ser humano tem dificuldade, uns com R, outros com S, outros com algumas palavras, e todos nós com palavras que a gente não conhece. Então, sempre que você
vai se apresentar, seja em público, seja com uma ou milhares de pessoas, você deve se preparar para isso. Deve revisar o que você vai falar. O seu vocabulário, ele não vai mudar da noite para o dia. Então não adianta você tentar usar palavras que você não conhece. Existem vários exercícios repetitivos de melhorar a estrutura muscular, né? Nossa estrutura bucomaxilar, assim como qualquer estrutura do nosso corpo, ela pode ser exercitada. A nossa língua, ela tem que ser exercitada, principalmente por quem tem algum tipo de disfunção na fluência da fala. Seja por picos de estresse, seja por transtornos traumáticos aí, que cientificamente não são provados, mas são muito recorrentes em nossas salas de aula, como também quem já vem congenitamente com essa doença ou teve algum tipo de AVC. Nós tivemos, inclusive, alunos que tiveram problemas, tiveram AVC e por isso tinham muitas travas na fala, adquiriram a gagueira e nós conseguimos reduzir a quase zero esses transtornos. Então é possível sim tratar, nós em sala de aula temos diversos exercícios, não só exercícios mecânicos, como eu falei, mas de autoconhecimento. A pessoa, ela na medida em que se conhece, ela vai se sentindo mais segura, ela percebe que esse problema não é uma trava para a vida social e que quem não se trata, e você que é gago, não se trata, busque um especialista, busque uma fonoaudióloga, busque resolver, porque é possível. Isso não precisa ditar a limitação da sua vida. Nós já nos limitamos muito, todos nós. Você que é gago não precisa estar mais limitado por conta dessa condição que você tem. Você tem muita ajuda, procure na internet, procure uma Vox2U perto de você. Aqui em Goiânia nós podemos te ajudar também, estamos à disposição. Certo, é importante dizer isso, né? Porque acredito que muitas pessoas nem sabem que existe cura para a gagueira. Agora eu quero saber se além desses casos de AVC, existe outra circunstância em que a pessoa adquire a gagueira depois de adulta ou geralmente a pessoa nasce com esse problema? Quando a gente fala de disfunção congênita, a gente está falando de defeito de fábrica, né? Nasce assim e vai manifestando, pode ser que manifeste tardiamente, mas isso já é manifestado logo ali no primeiro setênio da vida da pessoa. Agora, existem outras, né? Por AVC, a partir do momento que ele acontece, ou traumatismos, né? Pancadas na cabeça, decorrentes de acidentes, a pessoa começa logo em seguida a manifestar também essas condições, esses problemas. E, como eu disse, de modo não científico, mas extremamente recorrente, traumas de diversas ordens vão causando na pessoa uma sequência fisiológica, né, que causa a gagueira no final das contas. Os picos de ansiedade, as pessoas passam a realmente travar, e aí não é só um travamento físico, né, é um travamento mental. E a gagueira é isso. Então, se eu puder fazer uma correlação direta, os traumas podem causar. Em que momento? Qualquer momento, alguém pode travar. Aliás, todos nós, de certa forma, quando temos picos de estresse, nós podemos causar ali uma espécie de travamento. É aquela famosa gagueira do nervoso, né? Não é uma gagueira especificamente, você não pode dizer que a pessoa é gaga, mas porque não é recorrente, mas a pessoa gagueja mesmo. A função estrita ali de você travar acontece. Agora, via de regra, congênito vem de nascença. É verdade, viu, professor? Até a gente, né, de TV, que trabalhamos, né, diariamente com isso, de vez em quando a gente dá uma travada e dá uma gaguejada mesmo. Isso acontece com certeza com todos nós. E, professor, agora, quanto mais cedo essa pessoa procurar um tratamento, enfim, a gente vê crianças, né, que já apresentam esses sintomas aí, essas características. Quanto mais cedo procurar um tratamento, um especialista, melhor, ela tem como corrigir isso aí com mais agilidade? Com certeza, com certeza. A gagueira, quando você não tem um especialista por perto, a pessoa
conta com o apoio dos demais, o achismo de outros e com a sua própria força. E é mais difícil, não é verdade? Quando a gente não entende de um problema e a gente precisa resolvê-lo, porém não entende, é muito mais complicado você dar conta de resolver, de buscar soluções, de buscar ferramentas e de se organizar mentalmente para ir reduzindo. Porque parte, como eu falei, é mecânico, parte é uma questão de autoestima mental, de uma segurança ao falar. Então é importante que a pessoa busque o quanto antes. A gagueira, ela limita socialmente a pessoa, limita as oportunidades. Vamos colocar de modo claro. Uma pessoa que vai ser entrevistada para o atendimento em público e ela demonstra e fica claro que ela é gaga e ela não consegue controlar isso, como que a pessoa, o entrevistador, vai dar essa oportunidade? É fato, né? A gente tem que lidar com a realidade como ela é. Então, o gago, ele tem que buscar, se você tem um filho, uma filha, busque imediatamente, busque informações, tem muita literatura hoje, tem casos que precisam de acompanhamento psicológico, mas se visto antes, a gente resolve com questões mais mecânicas, exercícios mecânicos, para que a pessoa consiga ir desenvolvendo isso. E na medida da maturidade de cada um de nós, tem gente que amadurece um pouco mais cedo, outros não, mas é desejável que todo ser humano amadureça. Com esse amadurecimento, também é possível, se ele for bem ordenado, o que não é comum, até pessoas que não são gagas hoje têm amadurecimentos desordenados, ou seja, a pessoa ela não amadurece corretamente, ela não busca se organizar e não tem uma personalidade forte o suficiente para resolver traumas, dos mais simples aos mais complexos. Então, o gago tem que ter essa estrutura bem ordenada, então tem que estar espiritualmente bem ordenado, tem que ser uma pessoa que busca estar forte na fé, como também forte nas questões mais psicológicas, de autoestima, de qual é o seu temperamento, qual é o seu perfil comportamental, como lidar com outras pessoas, porque a gente lida, quem não tem conhecimento, lida com outras pessoas de modo que eu gostaria de ser comunicado, né? Eu gostaria de receber informação. E quando a pessoa tem a capacidade de observar como a outra pessoa vai receber melhor informação, até a gagueira reduz quando ela tem essa informação, quando ela tem esse conhecimento, essa maturidade para lidar melhor. Então, a Vox, no frigir dos ovos, ela não trata da gagueira, ela trata das relações humanas. E como se dá uma integração melhor através da fala, que é a oratória, através da retórica, dos gestos, expressões faciais, contato visual e toda essa estrutura de persuasão, influência. Então, o gago que tem essas ferramentas, com certeza, e muitas vezes, em muitos casos, ele fala melhor, ele se expressa melhor do que muitas pessoas que não têm essa disfunção. Pois é, professor. E quais são as maiores, né, as principais reclamações? Eu não estou escutando. Não me ouve bem? Está me ouvindo agora? Estou aqui. Professor? Bom, tivemos ali um probleminha, né, no áudio ali, para que o professor nos escute bem, mas a gagueira, acho que deu para a gente entender, né, entender muito bem, ela pode sim prejudicar muito o desenvolvimento, acaba limitando, infelizmente, né, a pessoa que sofre com esse problema. Então, se você aí de casa é gago, conhece alguém que tem esse problema, incentive, sabe, essa pessoa a procurar ajuda, isso é muito importante, isso é fundamental. Eu já vi pesquisas que apontam que a capacidade de se comunicar bem é, inclusive, a competência mais valorizada no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas acabam perdendo oportunidades muito importantes por causa da gagueira. E eu acho que a gente não merece isso, né? Como o professor acabou de dizer, muita gente é gaga, mas consegue se comunicar muito melhor do que outras pessoas. Será que o professor voltou a nos ouvir agora? Vamos ver. Professor Luiz, está me ouvindo bem? Oi, vocês estão me escutando? Eu estou ouvindo o senhor. O senhor me ouve bem? Eu não estou escutando vocês. Ele segue sem ouvir a gente, né? Enquanto isso, a gente vai seguindo por aqui, agora né, Marina? Deu. Ah, tá me ouvindo agora. Professor, tá me ouvindo Agora bem? deu.
Estou te ouvindo bem agora. Então, eu estava falando aqui com o pessoal de casa um pouco mais sobre isso que o senhor já mencionou, que é essa questão da gagueira acabar limitando e tirando de algumas pessoas oportunidades. Quais são as principais reclamações que o senhor ouve dos seus alunos? Eles procuram essa ajuda por quê? Porque sofrem ali algum tipo de preconceito, bullying talvez, ou sentiram que já foram prejudicados no trabalho? O que eles contam para o senhor geralmente? Excelente pergunta. Primeiro, gente, o ser humano é bom. Nós vivemos num mundo que prega que as pessoas são más, o mundo é mau, mas o ser humano essencialmente é bom. Nós fomos, graças a Deus, estamos aqui e por ele estamos aqui. Então, eu tenho recorrência em escutar dos alunos que vêm com este problema, que eles estão se limitando, que eles, porque tardiamente não buscaram, né, a maioria são adultos, que buscam e falam que, olha, eu não fui promovido, eu não tenho tido boas oportunidades, por quê? Porque eu estou limitado, porque eu não consigo me comunicar bem. E os relatos que eu tenho é que colegas de trabalho, familiares, na verdade, apoiam, buscam empatizar. E pense você aí, você que já conheceu alguém gago, você já se sentiu esquisito, já foi impelido em tentar ajudar essa pessoa? Esse é o sentimento recorrente nas pessoas em volta de uma pessoa gaga. Na verdade, o preconceito, ele pode acontecer? Claro, potencialmente nós estamos aí à mercê de muitas maldades. Mas, via de regra, graças a Deus, eu não tenho essa recorrência. Obviamente que as pessoas gagas, elas são taxadas como pessoas que não conseguem se comunicar bem. E, na verdade, é isso mesmo, né? A gente tem que olhar para a realidade como ela é. Por outro lado, quando a pessoa ela negligencia o próprio desenvolvimento, ela negligencia um problema, às vezes até por fuga, ela vai deixando para frente e ela mesma vai se limitando, porque nós precisamos cada vez mais, ainda mais um mundo híbrido ou digital. Tem muitas profissões que foram para o digital e provavelmente não voltam. Só vão voltar na hora que os problemas do digital acontecerem, né? E a gente perceber. Mas essas pessoas que estão com a gagueira, nesse momento de mudança da estrutura dos canais de comunicação, sejam privados ou públicos, nós percebemos aí uma recorrência de pessoas que estão buscando resolver o problema. Agora é interessante você não precisar se limitar, não limitar a sua vida, porque a cada dia que passa, a cada ano que passa, é menos um ano que você tinha a oportunidade de estar melhor ainda, profissionalmente, pessoalmente, nas suas relações, nas suas estruturas, porque o gago ele mesmo vai limitando a rede de conhecimento, a rede de contatos dele, vai restringindo as pessoas até por um sentimento que ele tem, que na verdade é um sentimento que reflete, em parte, a realidade de que ele não consegue se relacionar bem. A comunicação, você falar, se fazer entender, né, a responsabilidade de ser entendido é sempre de quem fala. Então, de fato, essa é a recorrência. Eu escuto muitas pessoas que vêm nos procurar porque passaram verdadeiros carões em público ou deixaram de serem promovidos, apesar de terem um bom conhecimento, as hard skills, né? Tem um bom conhecimento técnico sobre o assunto, mas o colega foi que não tinha tanto preparo técnico assim, mas o colega sabia se comunicar melhor. E isso não é só com a gagueira, né, gente? É todo mundo que sabe se comunicar bem tem vantagens mesmo sobre outros. Tem gente que tem todo o conhecimento do mundo, mas não sabe passar para frente. Então não é exclusivo do gago, mas obviamente isso intensifica. É verdade. Professor, tem alguns casos em que a pessoa ela tem aí aqueles momentos de gagueira, ou seja, ela tem ali no dia a dia uma fala normal, em alguns momentos apenas, principalmente quando ela é mais exigida, talvez, não sei muito bem, tem como o senhor dizer para a gente se esses casos existem também e se são mais fáceis ou não? É a mesma coisa para se fazer o tratamento? Ótima pergunta também. Muito claramente, essas pessoas não são gagas, né? Elas apresentam uma disfunção na fluência, mas por consequências diversas.
provavelmente essa pessoa, ao ser confrontada e aí tem um pico de ansiedade, um pico de estresse demasiado, ela vai causando um efeito cascata, fisiologicamente falando e também mentalmente falando, que vai travando, não só travando mecanicamente, porque quando a gente não respira bem, e a respiração é base para você pensar bem, né? Se você vai chegar atrasado numa reunião, se você está atrasado para algum lugar, você, primeiro, que não respira bem, segundo, que anda mais rápido, terceiro, que você praticamente corre para chegar antes, mas isso só te atrapalha. Então, a respiração é base para uma boa fluência, para você ter uma boa dicção, para você ter um bom raciocínio. O nosso corpo, ele precisa, nossos músculos, toda a nossa constituição, ela precisa de oxigenação. Então, a base da respiração é a primeira. Quando a pessoa vai ficando nervosa, existem uma série de descargas ali, por exemplo, de adrenalina, porque quando você está nervoso, andando rápido, ansioso, o seu corpo está entendendo que você está sob perigo. Em muitos casos, injeta-se adrenalina e você fica ali ainda mais perdido no raciocínio, porque a adrenalina não foi feita para você ter raciocínios muito bem estruturados, é para você agir. É aquela mãe que vai salvar a filha e levanta um carro. Então, o seu corpo, ele reage, ele está ali para uma defesa. Então, a primeira coisa é a pessoa ficar mais tranquila, respirar. A respiração é muito importante. Tem gente que começa a falar rápido demais, vai travando, e aí acha que isso foi gagueira, mas na verdade é porque você acelerou tanto a sua fala que você começou a se atropelar. Tem gente que começa a ter um turbilhão de pensamentos na cabeça, e aí ela não consegue centrar e focar no que ela vai falar, e aí ela acaba travando também. Então a gente está falando muito mais de branco, travas, do que propriamente da gagueira. Mas, se você pensar que a gagueira é uma disfunção na fluência da comunicação, é uma amostra do que um gago sente ali. Mas é muito importante manter esse foco, respirar bastante, ter em mente o que você vai falar, estruturar. A maioria das pessoas hoje em dia, eu não estou falando nem de analfabetismo funcional, que é um problema seríssimo, não só no Brasil, mas em outros países. Mas eu estou falando da estruturação da fala. Você tem que estruturar introdução, preparação, assunto central, conclusão. Vai pedir para o seu esposo, para a sua esposa, para ir na padaria comprar alguma coisa para você. Se você não falar corretamente, se você não estruturar o pensamento, o raciocínio, você não vai saber se comunicar direito, a pessoa vai entender do jeito que ela quer. Qualquer assunto que seja, quando você pergunta sobre caneta, você vai falar sobre caneta, existe um mundo de informações sobre caneta. E se você não estrutura para a pessoa do que, dentro desse assunto caneta que você lá introduziu e disse que vai falar, o que você vai falar, você não vai conseguir se expressar bem, você vai falar uma coisa e a pessoa vai entender outra. Então tem muita gente que fica muito nervosa com isso, porque ela percebe. Nós, se estivermos ali focados na outra pessoa, olhando no olho, vocês vão perceber que essa pessoa, ela foca, ela consegue entender, e você que está falando consegue ir percebendo se a pessoa está entendendo o que você está dizendo. E aí, quem percebe que não está se fazendo entender e não tem uma estrutura de raciocínio bem coerente, uma estrutura de comunicação forte, ela acaba se perdendo e começa a gaguejar e se perde no assunto, e aí acaba até mudando o assunto, foge. Então, é algo muito mais comportamental e falta de informação, de técnica, de ferramenta, do que propriamente a gagueira. Mas é recorrente. Tá dado, então, recado, informações importantes. Quero agradecer a você, Luiz Portal, professor de oratória, pelo seu tempo aqui com a gente para falar, de um assunto que é tão importante, porque afeta muito várias pessoas. Acho que todo mundo já conheceu ou conhece, alguém que tem aí o problema da gagueira, alguém que é gago. E a gente descobriu hoje que é possível se tratar, é possível até se curar. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Ótima oportunidade, sempre estou à disposição para a TV Divino Pai Eterno.